convidá-los a pegarem suas Bíblias e a abrirem no livro do Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. E com esta mensagem nós estamos hoje encerrando, então, o estudo deste livro do Apocalipse. Depois de 2 anos, hoje nós vamos encerrar. Já estamos no último capítulo, já ministramos os pontos essenciais dos últimos 2 capítulos, que falou sobre o novo céu e a nova terra, também sobre a nova Jerusalém e sobre as nações. Então queremos hoje finalizar, lembrando que na semana que vem nós estaremos começando um novo estudo da Escritura. Na próxima quarta-feira, inclusive, seria muito bom que você pudesse propor no seu coração que você participasse de todo o estudo, do próximo estudo. Nós vamos estudar o livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. São apenas 6 capítulos, deve durar em torno de 1 ano o estudo dessa epístola, eu acredito que sim, não é? Não mais do que isso, porque o Apocalipse nós conseguimos fazer em 2 anos dessa vez, né? Então, Gálatas a gente deve gastar entre 10 meses, 1 ano. E uma epístola essencial para os nossos dias. Muito boa epístola. Uma epístola que que é central dentro da revelação das Escrituras. E sem o seu entendimento, certamente não se pode compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Na sua plenitude, né? Em todas as suas nuances e, sobretudo, naquilo que diz respeito à refutação dos erros que durante a história tentou contaminar o Evangelho. Então, agora mesmo tinha ali nosso irmão José e o outro irmão que me fugiu agora o nome, me perguntando como fazer para se ter uma compreensão da Escritura como nós temos aqui neste ministério, né? Se tinha alguma receita, uma oração forte, uma coisa, para ver se caía assim na cabeça o entendimento. Dizem que não, que o que acontece é que essa igreja, esse ministério, tem como característica principal o estudo da Escritura. Porque para que você possa servir a Deus adequadamente, você precisa conhecê-lo. E não tem outra maneira de você conhecê-lo, senão você consultando a revelação que Ele deu de si mesmo para nós na Escritura. Então, é uma ótima oportunidade para os irmãos, então, começarem a trilhar esse caminho do conhecer a Deus, né? Na sua palavra. Semana que vem vamos começar o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, a partir bem do início, mesmo da introdução. Todos são convidados a estarem aqui. Amém? Apocalipse capítulo 22, do 1 em diante, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos continuar a ler. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça.
continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo estará o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, amados? Queridos, o livro do Apocalipse, já temos dito isso repetidas vezes, né? E é sempre importante que se repita algo, até porque o tanto que nós temos repetido esta verdade ainda não se compara com as milhares e milhares, os milhões e milhões de vezes em que o engano foi falado ao longo da história e tem se repetido continuamente nos nossos dias. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro em que traz para nós a consumação da história de Deus com os homens, ou da história de Deus com a sua criação. Levando em conta que a Escritura, embora possua 66 livros, e assim nós dividimos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Além do mais, os livros também são divididos em capítulos, e os capítulos são, por sua vez, divididos em versículos, e até os versículos são divididos em parte A, B, C e até D, dependendo do tamanho do versículo. Embora haja toda essa maneira de distribuir e de organizar os livros, os capítulos e os versículos, mas isso é apenas uma questão de edição. Do ponto de vista de Deus, a Escritura é um todo significativo. A Escritura é a revelação de Deus, que Ele dá acerca de si mesmo, acerca do seu coração, acerca da sua vontade eterna, e de como que Ele estabeleceu, portanto, uma economia, um propósito, e como que Ele foi então cumprindo cabalmente, desde o momento em que está lá em Gênesis 1, no princípio, até as últimas palavras do Apocalipse, quando está dito no capítulo 21, versículo 6, tudo está feito. Então, quando você, que é um leitor da Escritura, quando eu, cada um de nós nos dirigimos à Bíblia, é importante que nós possamos ir a ela como quem busca conhecer a Deus e conhecer toda a sua obra. Somente assim você vai entender a história do homem. E não somente a história do homem, mas também você vai entender também a sua própria história, enquanto um ser individual que faz parte de uma grande história, de uma maior história, que é a história de Deus com a sua criação. Então o Apocalipse, na verdade, trata dessa consumação, ou seja, do modo como Deus vai consumar a história. Agora entenda, consumar a história não significa fim do mundo, porque se fala muito em fim do mundo, sobretudo depois de 2000 para cá. Tem essa história que o ano 2000 chegará, mas... Não, 1000 chegará, mas de 2000 não passará. Não tinha esse ditado dos antigos? E de 2000 para cá começou aquela onda, 2000, fim do mundo, aí não veio o fim do mundo. Aí marcaram para 2012, não foi? Aí 2012 também não teve fim do mundo, coisa nenhuma. E agora, salvo engano, agora neste ano, estava marcado uma data também. Agora no mês passado, semana passada, um dia aí, não sei. Ou seja, estão sempre falando de fim do mundo. Só que o mundo não vai acabar. O que a Bíblia nos coloca claramente é como que Deus, Ele está trabalhando na sua criação. E quando falamos da sua criação, nós estamos dando ênfase a esta criação da qual nós participamos. Porque nós não vamos agora supor que só exista o planeta Terra em todo o universo, em que haja seres inteligentes, Até eu penso que de seres inteligentes na Terra, nós temos o homem, é verdade. Mas na atual condição em que os homens se encontram,
os homens se encontram, talvez nós sejamos a inteligência menor que haja em todo o universo. Certamente há seres muito mais inteligentes, evoluídos, do ponto de vista de seres perfeitos. Ao passo que nós somos seres ainda imperfeitos, que estamos dentro de uma história de queda, uma história de degradação, uma história de culpa, uma história de transgressão, uma história de pecado. Não fica assustado quando eu falo de evolução, não, porque, na verdade, isso é algo mais natural do que qualquer outra coisa. Só não confunda a evolução do homem com a evolução das espécies de Darwin. Ou seja, Darwin dizia que as espécies se evoluem de uma espécie para outra, vai se transformando de um bicho no outro. O jacaré vira uma girafa, a girafa vira um elefante, o elefante vira um homem, que vira um anjo, que vira Deus. Isso aí não é verdade, né? O homem sempre foi homem, toda a vida. Agora, este homem criado, ele, historicamente falando, está dentro de um processo de evolução, obviamente. E não somente uma evolução física. Lógico que se você pegar o homem do século 21 e compará-lo ao homem do século 14, ou do século V antes de Cristo, ou muito antes, e você colocá-lo do ponto de vista, num gráfico, numa ascensão, numa cronologia, você vai ver que há uma evolução física. Ou não há? Certamente. Mas também uma evolução de psique, de alma. E também uma evolução espiritual, obviamente, até porque a própria revelação espiritual de Deus na Escritura, ela também acompanha uma progressão evolutiva, como sabemos que a Torá, em relação aos profetas, está no nível menor de evolução, no sentido de que os profetas, eles concebem melhor a Deus do que a própria Torá, uma vez que eles vêm após a Torá para interpretá-la e aplicá-la. Quando vem o verbo encarnado, que é a própria palavra encarnada, quando vem Cristo, já os profetas ficam num plano inferior ao do próprio Cristo. Razão porque os escribas e fariseus lutavam tanto com Jesus ali, apresentando a lei e os profetas, querendo colocar Cristo em situação difícil, mas Cristo, enquanto a palavra encarnada, ele era ali o cumprimento da lei dos profetas, portanto, num plano ainda superior. E o próprio Jesus disse ainda que quando viesse o Espírito da realidade, o Espírito da verdade, esse Espírito da realidade haveria de revelar toda a verdade, referindo-se então à plena verdade nas epístolas, falando de um conhecimento, de uma revelação de Deus superior à lei, aos profetas e ao próprio Cristo encarnado. Portanto, o homem, ele está dentro de um processo de evolução, de crescimento. Chame como você quiser chamar. Mas a Escritura coloca o homem criado, aí vem um homem caído, aí depois vem um homem redimido, vem um homem santificado, vem um homem transformado, vem um homem glorificado, vem um homem conformado, vem um homem exaltado. Ou seja, há uma série de níveis em que o homem vai passando até chegar lá no final de tudo, quando o homem for conformado à imagem de Deus. Então, quando você olha para o Apocalipse, considerando que o Apocalipse é a consumação dessa história, você então percebe como que o Senhor, ele vai levar a sua criação, esta da qual participamos, que é aqui a criação dos homens sobre a terra, para um plano de finalização de uma obra. Então não há fim do mundo nesse sentido. O que há é que Deus, ele de vez em quando ele intervém na história da humanidade. Por exemplo, ele interveio na história humana mediante Moisés. O que é Moisés na Escritura? Senão um instrumento fatual de Deus, um instrumento material de Deus, um homem por meio do qual Deus interfere na história. No caso dos hebreus, mas cuja história afeta a história da humanidade. O que seriam os profetas? Senão Deus intervindo mediante os profetas na história da humanidade. O que é o próprio Jesus, o filho de Maria, o Nazareno, senão a encarnação do verbo, Deus intervindo na história humana para modificá-la, trazendo a obra de redenção. O que seria então, no caso, a própria igreja, senão Deus trabalhando em nós enquanto igreja,
mas usando a igreja como instrumento para interferir na história. Então Deus continuamente ele está interferindo na história. E uma dessas interferências será a segunda vinda de Cristo, quando então ele virá para instaurar o seu reino e após o reino milenar então consumar essa história, levando então aqueles que foram por ele trabalhados para o plano da eternidade. Ou seja, o homem, ele não foi criado para viver no tempo. O homem ele é criado no tempo, porém o tempo ele serve como apenas o processo pelo qual Deus vai conduzir este homem à eternidade. Isso é por isso que está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que significa que, se você olhar para um animal, qualquer um que seja, jamais um animal vai ter no coração o desejo, o anseio pela eternidade. Já o homem, mesmo aqueles que dizem não crer em Deus, eles almejam pela eternidade. Então Deus colocou a eternidade no coração do homem, para o homem desejar pela eternidade, porque o homem, por fim, será ingressado na eternidade, quando então o Senhor ele estabeleceu o novo céu e a nova terra. Então o livro do Apocalipse é o livro que traz a consumação dessa longa história. Uma história de criação, uma história de queda, uma história de rebelião, uma história de transgressão, uma história de culpa, de pecado, uma história de muitas tragédias pelas quais o homem passou, de misérias, de destruição, mas também uma história cheia de amor, cheia de redenção, quando Deus intervém na história para redimir o homem. E então começa também uma história de cura, uma história de transformação. De tudo isso, o que nós vemos? Nós vemos Deus trabalhando o homem. E este é o ponto central da Escritura naquilo que se refere a mim e a você. Porque é verdade que a Escritura revela a Deus e que a Escritura é teocêntrica, tem Deus como centro. Ela é cristocêntrica, tem Cristo como centro. Mas no que diz respeito ao homem, o que há de mais importante? Senão você compreender que a sua existência está aqui, revelada na Escritura, e que Deus então, Ele quer mudar a sua vida. Esse é o grande ponto. Porque para onde você olhar, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, quando você olha, assiste a um noticiário, você lê um jornal, ou você conversa com alguém, você vê constantemente um mundo cheio de sofrimento. Todo ser humano, onde quer que ele esteja, ele estará cercado por sofrimento. O mundo está gemendo, como diz lá em Romanos capítulo 8. A criação, ela geme angustiada, porque ela está sofrendo a corrupção. Então, o grande problema do ser humano é o sofrimento. Em todos os níveis, seja ele no nível espiritual, psicológico, físico, emocional, intelectual, mas o homem está cercado de sofrimento. E o homem busca solução. E aqui está o grande detalhe. O homem busca uma solução numa religião, ele busca a solução mediante uma formação intelectual, ele busca a solução para o seu problema num casamento, na medicina, num remédio, num pai de santo, numa igreja evangélica, numa reza, num jejum, no dízimo que ele pode dar. E por mais que o homem procure a solução para o seu problema, ele não encontra. Ele não encontra. Nós vemos cada vez mais o sofrimento aumentando na humanidade. E tudo isso porque o homem procura esses meios de cura, que seria os meios de salvação, os meios de redenção, eles procuram nas suas próprias fatalidades. Ou seja, o homem caído não pode produzir cura. O homem pecador, o homem que é doente, o homem perdido, ele não pode de si mesmo promover ou produzir cura, saúde, vitória, felicidade eterna. Até hoje mesmo tinha um grupo lá do Sem Fronteiras debatendo a questão do pecado. E por mais que a gente falava que o pecado não pode ser vencido pelo próprio homem, mas eles continuamente falavam que não,
que o homem deve lutar contra o pecado. Eu falei, então você continue lutando contra o pecado. Aí eu perguntei, você luta contra o pecado? Mano, eu luto contra o pecado. E você tem vencido o pecado? Ele falou, não, todo dia eu sou derrotado por ele. Eu falei, então você continue lutando contra o pecado, que você nunca vai vencer o pecado. Pastor, então nós não temos que lutar contra o pecado? Eu falei assim, absolutamente. Porque o pecador nunca poderá vencer o pecado. Porque a sua natureza é caída. A natureza do homem é caída. Por que nós pecamos? Por que você peca? Porque a sua natureza humana é o quê? É caída. Pastor, mas nós não fomos redimidos por Jesus Cristo? Fomos, mas essa natureza caída, ela continua aí. Enquanto o homem lutar contra o pecado, ele não vencerá o pecado. Enquanto o homem lutar contra a doença, ele não vencerá a doença. Enquanto o homem lutar contra a angústia do seu coração, ele não vencerá. Porque o homem, ele, na sua natureza caída, ele é um potencial em todas as consequências da queda. Portanto, é uma luta sem fim. É por isso que as religiões não dão conta. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ir para o monte, você pode fugir da cidade. Mas onde você for, você estará fadado ao seu fracasso. Por quê? Porque o homem, ele se esqueceu que vida, saúde, cura, libertação, salvação, redenção, somente naquele que não participa do pecado, que é o próprio Deus. A Bíblia fala que em Deus não há treva alguma. Nele não há treva alguma. Porque Deus é luz. Então a única fonte na qual nós temos salvação é nele. É por isso que nós chegamos aqui no Apocalipse, e quando nós então encontramos agora o homem, agora totalmente liberto e livre das consequências do pecado, já na eternidade, é dito então aqui sobre um rio de água viva, no versículo 1 do capítulo 22, e então no versículo 2 fala sobre a árvore da vida, ou seja, fala sobre um rio de águas vivas e fala de uma árvore da vida. Ou seja, o homem ele se alimenta de fruto e o homem se alimenta de água. As duas coisas que são vitais para a existência do homem é o alimento e a água. Não é verdade ou não? Não são essas duas coisas? E na eternidade, portanto, o homem será saciado pela árvore da vida, tanto quanto pelo rio de água viva. Ou seja, essa árvore da vida e esse rio de água viva é o próprio Deus, é o rio da água da vida. É o próprio Deus como uma fonte inesgotável de vida abundante para os homens que estiverem aqui agora, nesse estado eterno. Quando então o homem, ele viver completamente pelo fruto da árvore da vida e completamente pelo rio de água da vida, então o homem estará completamente curado. Hoje, nós já podemos provar nós podemos ter um antigozo da eternidade. Se você assumir a consciência e você deixar de lado toda a sua capacidade natural, você tem que abandonar completamente toda confiança em si mesmo, levando em consideração que essa confiança em si mesmo é a origem da queda. Lembram disso? É a origem da queda, porque o homem caiu em pecado lá no Éden, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele, na sua ilusão, acreditou que poderia viver sem Deus, viver pela força do seu braço. Nunca se esqueçam de Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem. O homem que confia em si mesmo, confia na sua vida humana, na sua saúde, no seu talento, na sua força, no seu dinheiro, na sua habilidade, no seu talento, no seu qualquer coisa, este é maldito. A maldição não se apartará da casa ou do homem que confia em si mesmo.
Quando o homem confia em si mesmo, ele está em estado de queda, porque ele não confia no Senhor. Haja vista que no mesmo texto de Jeremias 17, no versículo 9 diz: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, e cujo que ele confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Então veja que o ser maldito ou ser bem-aventurado, bem-aventurado é abençoado, é uma questão de confiar. É uma questão de você estar ligado em uma fonte. Se você faz de você fatalidade, faz de você finito, faz de você caído, a fonte de tudo, você vai viver um deserto em plena sequidão. Não é isso que lá em 17 de Jeremias? Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Como é que diz o texto lá? Ele será como um arbusto seco no deserto. Vamos abrir para os irmãos entenderem qual é a relação que eu quero fazer com a árvore da vida e com o rio de água da vida. Jeremias 17:5 diz assim, olha. E aqui estão dois princípios de vida, ok? Estamos falando que você pode ter um antigozo daquilo que será na eternidade. Ou seja, você pode provar hoje da abundância de vida que é o próprio Deus, a partir desses dois princípios. Você compreender esse princípio e, compreendendo, você assumir então na sua razão, na sua mente, no seu coração, você desenvolver essa consciência e passar a viver por essa consciência de fé. 17:5 diz assim de Jeremias: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então nós temos aqui que o homem que confia no homem, não é no outro homem, é o homem que confia no fato nele mesmo, que faz da sua carne mortal o seu braço, a sua força. E consequentemente, o que essa pessoa faz? Se ele confia em si mesmo, ele afasta o seu coração do Senhor. Isso aqui é o princípio do pecado. Isso aqui é o pecado. Como é que será a vida dessa pessoa? Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto. Então essa figura desse arbusto solitário no deserto é para ilustrar muitas vezes como estará o espírito dessa pessoa, como estará a alma dessa pessoa, e como estará o corpo dessa pessoa, e como estará a família dessa pessoa. Aí você veja como são as coisas. Hoje em dia, tanta gente sofrendo, tanta gente que está vivendo como um arbusto solitário no deserto. Não é verdade? Aí o que a religião faz com essas pessoas? Fala, não, Deus vai mudar a sua sorte. Aí, e qual o caminho? Aí a religião coloca as pessoas para estabelecerem cada vez mais a confiança naquilo que elas podem fazer. Porque dizem que Deus vai mudar suas vidas de acordo com aquilo que elas podem realizar. Se ela pode dar uma oferta maior, se ela pode subir um monte maior, se ela pode tomar uma água abençoada. Ou seja, é novamente o homem colocando a sua confiança nas coisas humanas, fazendo do seu próprio braço a sua salvação. Por isso que não tem fim. Por isso que é uma cisterna que nunca enche. Você hoje, toma aquela água, mas amanhã tem que tomar novamente, tem que buscar mais água, porque nunca sacia a sua sede. É uma coisa insaciável. Antes, versículo 6, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É uma descrição metafórica de uma vida totalmente desprovida de qualquer vida. Desprovido de satisfação, de beleza, de realização, de gozo. É uma descrição simbólica de um homem totalmente destruído. Agora, olha o versículo 7. Bendito o homem
Agora já vem o segundo princípio. O princípio da bênção. É o homem que confia no homem. Ou melhor, desculpe-me. Esse é maldito, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora, aqui nós temos o retorno. É um homem que lhe fala, olha, nada eu posso por mim mesmo. Não confio nas minhas habilidades. Não confio na minha capacidade de ser melhor, inclusive. Quantas vezes você já decidiu ser melhor? E você não conseguiu. Ou seja, a sua vida é uma experiência de frustração após frustração. Por quê? Porque você tentou a santificação, você tentou a transformação por meio da sua própria carne. É o homem caído querendo se transformar. E quanto mais o homem caído tenta se transformar, mais ele se percebe caído. E mais ele afunda. E mais ele se degrada. Por isso que o homem nunca vai vencer o pecado. Você nunca vai vencer o pecado. Nunca, jamais. Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos lutar contra o pecado. Mas você tem que lutar com as armas certas. Se você usar a arma errada, você não vai conseguir vencer o pecado. E aí só tem um único texto na Escritura que diz a maneira como você pode vencer o pecado. A Bíblia diz, andai no Espírito. O Espírito seria como uma cidade de refúgio, um lugar onde você se refugia e é só no Espírito em que você está protegido contra o pecado e, portanto, você só obtém vitória sobre o pecado no Espírito, isto é, em Deus. Fora dele, você está fadado. E assim se dá também para com todos os aspectos da vida humana. Aqui diz que o homem que confia no Senhor, olha, ele é bendito. Ou você é maldito, ou você é bendito. Para ser bendito, precisa apenas confiar no Senhor e fazer do Senhor a sua esperança. Essa pessoa, como é que ela é descrita aqui? Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, ou seja, haverá sequidão? E no ano de sequidão, haverá sequidão? Se tem um ano de sequidão, é porque haverá sequidão. Mas no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Então, olha só que experiência de vida. Isso no espírito, alma e corpo. Mas isso aqui é o princípio daquele que agora vive por Deus. É aquele que tem a Deus por árvore da vida e por água da vida. Aquele que come de Deus, que vive por Deus e que não consegue respirar sem Deus, não consegue se deitar sem Deus, não consegue se levantar sem Deus, não consegue dar um passo sem Deus, no sentido de que ele desenvolveu uma plena consciência de que Deus é tudo e de que o homem não é nada. Só quando isso acontece é que você vai agora naturalmente, sem nenhuma dor, sem nenhum esforço, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você quer ver uma coisa? Qual é a coisa mais dolorosa para um crente? Qual é a coisa mais difícil para um crente? Para você que é crente, evangélico, você que é cristão também. Qual a coisa mais difícil que tem? Vocês não sabem o que é? A coisa mais difícil que existe para um crente: buscar em primeiríssimo lugar o reino de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro plano é a coisa mais difícil que existe. Porque nós estamos constantemente com um tanto de prioridades. O que há em primeiro lugar na sua vida? Primeiro lugar.
É lógico, se você for um crentão, você vai dizer, não, a Bíblia diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não, a Bíblia diz isso. Eu quero saber, para você, na sua experiência, o que está em primeiro plano. Por que que todos os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que não sendo eles penosos, por que que para nós são tão penosos? Por que que é tão difícil viver essa vida cristã, essa vida piedosa, enquanto deveria ser uma coisa tão natural? Simples, porque nós criamos dois mundos diferentes. Criamos um mundo religioso, em que nós acreditamos em algumas coisas que estão na Bíblia, mas fica aqui de lado. Isso aqui é a minha fé, que eu carrego comigo e que eu brigo por ela e defendo, só que ela não faz parte de mim. Não gerou em mim a consciência da verdade. Ou seja, a verdade é uma coisa e eu sou outra coisa. Eu posso até dizer que sou a favor da verdade, só que a verdade não está em mim e eu não estou na verdade. Porque o que é a verdade? A verdade é Deus. Só Deus é a verdade. Tudo mais não é verdade. Tudo mais é existência, são faticidades, é ilusão, é passageiro, mas Deus é. Por isso que, quando Moisés perguntou sobre o seu nome, ele diz, não, diga que o eu sou, é o único que é. Então, quando nós entendemos essas verdades acerca de Deus, e nós então compreendemos, e você então não somente compreende, mas você admite, e você não somente compreende e admite, mas você desenvolve essa certeza, e essa consciência da verdade, ela se instaura no seu coração, e você então agora é um homem que confia no Senhor. Você não vai confiar mais na Dilma, e não vai confiar também no Aécio, e nem vai confiar no Lula, e não vai confiar também em quem mais? Na Marina. Você não vai mais colocar sua confiança num novo governo. Você não vai mais colocar sua confiança em você mesmo. Não, nada neste mundo, tudo neste mundo perde o significado quando você compreende que Deus é a sua esperança e que Deus é tudo. Aí sim, aí você começa a comer da árvore da vida e a beber do rio de água viva. Não adianta você ficar discutindo essa árvore da vida, se ela é literal, se estava no Éden, isso é tudo coisa que o homem vai inventando e o demônio vai adubando para você ficar longe da verdade. Deus é a fonte da vida. A árvore da vida e o rio de vida quer dizer apenas uma coisa: a fonte de toda vida. Deus é a própria vida e a fonte da vida. Dessa fonte brota vida, brota saúde, brota cura, brota felicidade, brota libertação, brota tudo que é Deus, tudo que é de bom em Deus. E para você, portanto, provar e experimentar isso, você tem que ir à fonte e começar a comer e beber dessa fonte. Então, hoje, nós podemos provar e ter um antigozo daquilo que será na eternidade. A eternidade será um período depois que Deus já tiver tratado com todo o problema do pecado, com todo o problema da rebelião. Se vocês bem observarem, capítulo 21, versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E esse mar aqui não é o Mar Vermelho, não é o Mar Amarelo, não é nenhum desses mares que você conhece. Esse mar aqui, neste momento, aqui no capítulo 21, ele se torna o símbolo e o epicentro do mal. Porque quando o mal entrou no universo, a sua consequência final é a morte. E esse mar aqui está como que sendo o lugar da morte. Então, quando diz, vi novo céu e nova terra,
porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, é o epicentro, é a fonte de toda morte, que já foi banido, já foi tirado. Nesse novo momento, nós temos agora uma nova história, onde, como diz aqui no versículo 4, olha, do 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, capítulo 21 para frente, o que nós temos? Um novo tempo, um novo céu, uma nova terra, um novo homem glorificado, uma nova humanidade habitando a terra, sem dor, sem lágrima, sem sofrimento, sem angústia, sem depressão, sem medo. Uma humanidade totalmente em Deus. Nós temos a Nova Jerusalém como sendo a igreja, os eleitos de Deus, que se amalgamaram com Deus, tornando-se um novo homem, e temos uma humanidade sobre a terra que, embora não tenha sido unida a Deus em vida e natureza, mas foi redimida, foi resgatada, está livre do pecado, está livre das consequências do pecado, e agora esse novo homem e essa nova humanidade se alimentam de Deus por toda a eternidade. Então, a Bíblia usa símbolos para falar desse tempo em que os homens um dia chegarão a terem voltado a Deus. Olha só que coisa mais linda e que ilustração bonita. Porque quando você lê Gênesis capítulo 2 e 3, ou 1, 2 e 3, você vê Deus criando o homem, e agora este homem, ao pecar, há uma separação. Deus e o homem se separando. Não é isso que diz lá Isaías? Que os nossos pecados fazem o quê? Separação. Então, a história começa com o homem criado, sendo criado, o homem caindo e o homem se separando. É essa separação que gera todos os sofrimentos. Porque se Deus é fonte de toda saúde, de todo vigor, de toda alegria, de todo gozo, de toda prosperidade, de toda salvação, de tudo de bom, quando o homem se afasta dessa fonte, o homem fica lançado à sua própria sorte. Aí vai ser como um arbusto seco no deserto, né? Um arbusto solitário numa terra salgada e inabitável. Que desgraça, que miséria, que angústia, que sofrimento. É assim que começa a história. Agora, como é que termina a história no Apocalipse? Termina agora Deus, no princípio da sua encarnação, ou seja, Deus habitando o homem, a nova Jerusalém, o novo homem, e as nações em volta da nova Jerusalém. Então essas nações em torno da nova Jerusalém representa a reconciliação. Ou seja, aquilo que no início foi separação, agora no final os homens todos estão reconciliados com Deus. Por isso agora há uma harmonia, agora há um equilíbrio. Agora, aquilo que outrora entrou no mundo em razão do pecado, agora foi tirado, porque os homens voltaram à fonte de todo bem. Os homens voltaram a Deus. E nesse meio, entre a queda e a separação, e o novo céu e nova terra, e a reconciliação final, nós temos a história da redenção. Então, é isso que nós temos que pensar. Nós estamos caminhando para o Apocalipse 21. Nós hoje ainda estamos no Apocalipse capítulo 3. Muito sofrimento ainda virá. O que virá aqui antes do capítulo 21? Olha, nós vamos encontrar aqui uma série de juízos que cairão sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, 7, 8, 9, descreve os juízos dos selos, os juízos das trombetas, os juízos das taças. E por que tanto juízo cairá ainda sobre a terra? Em razão da resistência do homem caído. Esse homem caído que é prefigurado e é descrito aqui no Apocalipse profeticamente como o homem do pecado, como a besta, como o anticristo.
todo mundo fala do anticristo. Porque o anticristo vai vir, e a marca do anticristo. E quem será o anticristo? Já foi desde Luís XV até Ellen Goldwhite, coitada daquela senhorinha, bichinha, fraquinha. Enganaram a bichinha, ela acreditou que era profeta, até fizeram dela a besta do Apocalipse, coisa mais terrível. O Papa, o Barack Obama. Está todo mundo querendo saber quem é o anticristo. Ora, irmãos, o anticristo é simples. Você quer saber quem é o anticristo? É você. E sou eu. O anticristo fala de um homem que corporifica todos os anseios do homem caído. Ser contra Deus, contra o Logos, contra o Cristo de Deus. É certo que virá um governante, virá um imperador, vai ter um governo? Vai. Só que tudo isso é apenas para materializar diante dos nossos olhos aquilo que é o homem caído. O anticristo é a corporificação do homem caído, é a consumação do homem caído. Portanto, Apocalipse capítulo 13 fala de uma fera. A besta não é um animal, resultado do cruzamento de uma égua com um jumento, não. Que é a besta, não. A besta, em termos bíblicos, é uma fera. É uma fera indescritível. Ou seja, o homem sem Deus, ele vira uma besta. Ele vira um anticristo, um falso profeta. Então, todos esses juízos recairão sobre a sede, o governo, o império da besta. Ou seja, Deus julgará este homem mau, este homem perverso, que se afasta de Deus e leva muitos a se afastarem dele. Tem o dragão, tem a besta, tem o falso profeta. Tudo são protótipos do mal. E que representam o mal. Um mal que não está em tal lugar, não está... Não, um mal que está na própria natureza humana caída. O mal não é algo que está em algum lugar onde você possa frequentar, ou em alguma bebida que você possa beber. Você fala, não pode beber isso não, porque o mal está aí. Mas como é que o mal está ali? Se o mal está ali, é simples. Vamos tacar uma bomba lá na Ambev e vamos banir o mal da terra. O que você acha, Gil? Você me ajuda? A gente destrói a Ambev e acabou. A Ambev, vamos lá em Pirassununga também. São Paulo destrói aquela fábrica lá na entrada da cidade. Se não destruir o mal, pelo menos uma parte dele a gente destrói, né, Gil? Mas o mal não está nisto. É lógico que o mal, às vezes, se esconde por detrás de uma bebida para poder fazer um mal. Né? Mas é só uma desculpa, na verdade. Porque o mal, ele é intrínseco à natureza humana, ao coração humano, que se afastou de Deus. Na medida que o homem se afasta de Deus, o mal já existe. Necessariamente, se você se aproximar de Deus, o mal desaparece naturalmente. Porque o mal não é algo. O mal é como as trevas, é a ausência de Deus. É a ausência de luz. Se afasta de Deus, o mal estará no seu coração. Se aproximar de Deus, as trevas vão sair do seu coração. E as trevas não resistem, não podem resistir à luz. Faça um teste, chega em casa, tudo cheio de trevas, aí você acende a luz, liga o interruptor, aciona o interruptor. Quando a luz entrar, as trevas resistem? Não, você não vai vir para cá não, sua luz, porque vamos fazer uma retaliação contra a sua vida. Tem isso? Bobagem. Quando Deus entra, tudo clarifica. Quando Deus entra, tudo se resolve. Então, essa é a questão. Então, antes do Apocalipse capítulo 21, que é a solução, nós temos esses juízos em razão deste homem, dessa besta, dessa fera, que é o anticristo, que, embora fale sim, escatologicamente, de um poder, entretanto, é um poder que personifica o homem caído em todo o tempo da sua história. Então, todo homem caído está ali representado naquela besta. Por isso que ela diz arrogâncias contra Deus e diz blasfêmia contra Deus.
Por isso que se opõe contra Deus. Por isso que luta contra Cristo, o Cristo de Deus. Porque é o homem que faz oposição a Deus. Mas depois de vencido o mal, porque o Apocalipse traz uma mensagem central. O mal será definitivamente vencido e banido do universo. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. E aqueles que passarem para o lado de lá, porque é certo que haverá ainda aqueles que farão parte do reino das trevas e que não abrirão mão do reino das trevas. Por isso que é dito que fora ficarão os cães, os feiticeiros, ou seja, aqueles que se apegaram ao mal de tal maneira e dele não abriram mão. Ou seja, não é somente o homem caído, mas é o homem que caiu em Adão, é o homem que se afastou de Deus em Caim, e é o homem que se rebelou contra Deus em Nirode. São esses 3 níveis até a condenação eterna. Quem é condenado é Nirode, porque até para Adão caído ainda há redenção. Para Caim ainda há saída. Deus só abandona o homem em Gênesis capítulo 10 e 11, quando há a rebelião. É ali que Deus então deixa aquele homem para trás e então vai em busca de estabelecer para si uma nova nação, um novo povo na pessoa de Abraão. Lembram disso? Então, é muito significativo o fato de que Deus só abandona aquela humanidade depois da rebelião. Porque até antes, Deus estava produzindo meios de salvação. Mas quando vem a rebelião, aí você deve ler o Salmo de número 2. Que lá deixa muito claro que a rebelião é o ponto em que Deus intervém para derramar ali a sua ira. E aí só tem uma saída para o homem. Beijai o filho. Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho. Então, se você beijar o filho... Por que beijar o filho? Porque o filho é o elo entre o homem e Deus de reconciliação. Deus propôs no seu filho a reconciliação. Ou seja, quantos amarem o filho, significa que eles voltam a Deus. Por Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, mas não é o Cristo histórico não, tá, amados? Cuidado, não é o Cristo histórico não. É o Cristo de Deus revelado em todas as suas instâncias ao homem, onde quer que ele esteve, no tempo e no espaço. O Cristo histórico é apenas a manifestação daquilo que Deus já realizou na eternidade. Por isso que é dito que o Cordeiro, que é Cristo Jesus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Porque os efeitos da sua redenção é desde a fundação do mundo e alcança o homem desde a fundação do mundo e não somente a partir do século, a partir do ano 37 da era cristã. Perfeito? Então, capítulo 21 e 22, nós temos aqui essa descrição maravilhosa de um mundo sem dor, um mundo sem lágrima, um mundo em que existe Deus corporificado na Nova Jerusalém, é Deus encarnado e Deus habitando o novo homem como centro de governo de uma nova humanidade. Por isso nós temos aqui o trono de Deus no topo da Nova Jerusalém, o rio de água viva que desce, a árvore da vida com seus frutos, e até as folhas da árvore, diz o versículo 2 do 22, serve para a cura das nações. E versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha que desfecho maravilhoso. Então, o que hoje em dia nós pregamos acerca do Evangelho, dizendo o que Deus pode, pelo Evangelho, fazer na vida daquele que crê, o que hoje nós anunciamos como este Evangelho, é apenas o antigozo do pleno cumprimento do Evangelho em todos nós
na eternidade. Uma completa redenção, uma completa salvação. De modo então que no versículo 6, leia comigo. O anjo diz assim para João: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E aí vem algumas admoestações finais, a partir do versículo 8, sobretudo a que está aqui no versículo 11 e 12, quando diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, diante desta mensagem, o Senhor diz: olha, vocês devem continuar. Você compreendeu o Evangelho, já sabe qual é o desfecho de tudo isso. Então você, enquanto justo e santo, você deve prosseguir neste caminho, sabendo que, na medida que você caminha na prática da justiça e caminha na busca da santificação, você está dando passos em direção à eternidade. Ou seja, qual é o nosso fim? Nosso fim no sentido, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso futuro? Não é estar completamente tomado por Deus e inserido em Deus? Então que isso possa estar acontecendo hoje. Ou seja, se o nosso fim, o nosso telos final é exatamente estar tomado por Deus, habitando em Deus e Deus em nós, que isso possa já acontecer desde então. E aqueles que estão perdidos e estão se perdendo, que eles estão caminhando então para o tempo em que eles não gozarão dessas bem-aventuranças. Ou seja, o homem mau, o homem perverso não fará parte deste tempo. Não haverá maldição nesse tempo. Não haverá mais pecado nesse tempo. Então os homens maus, eles serão completamente banidos de Deus. Quando eu digo sobre desenvolver consciência acerca de Deus, e talvez você fale assim: mas como assim desenvolver essa consciência? É porque todos os homens, eu agora falando sobre o ser banido de Deus, me veio essa memória. Todos os homens, teoricamente falando, ou melhor, na prática, no fato da existência, todos nós estamos em Deus. Até o mais perverso dos homens está em Deus. E não há lugar onde Deus não esteja. Porque se Deus, pensa você comigo, se Deus é onipresente, ou Deus não é onipresente? O que é onipresente? Não quer dizer que Ele está presente em todos os lugares? E eu pergunto, e há lugar onde Ele não esteja? Vamos pensar em termos de finito e infinito, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. O finito é aquilo que encontra limite na sua própria existência. Então, digamos que algo finito vai até aqui. Daqui para frente, ele não vai mais, porque ele finda aqui. Finito vem de fine, vem de fim. Ao passo que o infinito quer dizer não tem fim. Então, se Deus é infinito, pode haver algum lugar onde Ele não esteja? Se você me disser: pastor, dentro desse quadrado, Deus não está. Então, essa linha que delimita esse quadrado é o fim do infinito. Aí o infinito já não seria infinito, seria finito, porque ele encontrou o limite onde ele não está. Então Deus não seria infinito. Para Deus ser infinito, ele tem que estar em todos os finitos. Para Deus ser onipresente, ele tem que estar em todos os lugares. Pastor, e como é que pode estar então Deus em todos os lugares e haver tanta miséria no mundo, tanto sofrimento, se Deus está presente? Aí aqui está a questão. O problema do sofrimento não é a ausência de Deus.
mas é a consciência que o homem não tem acerca desta presença. É quando você, estando nele, você determina no seu coração que você vive por si mesmo. O homem não pode viver sem Deus. Ou pode? O homem pode viver sem Deus? É possível o homem existir sem Deus? Basta você ler Atos capítulo 17. Leia comigo. Atos 17, 28 e 29. Pois nele vivemos. Olha. Vamos ler o 27? Vamos ver coisa mais interessante aqui. Se nós começarmos a ler a Bíblia com atenção, nós vamos ver cada coisa interessante. O problema é que a gente já lê com um conhecimento, um entendimento pré-adquirido, aí nós não conseguimos ver o que está presente. Mas olha o que diz o 26. Vamos ler o 26 e o 27. De um só fez toda a raça humana para habitar no céu quando morrer, havendo fixado os tempos. Mas como é que o povo diz que a pessoa quando morre vai morar onde? É no céu, né? Mas o texto diz assim, olha, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus não fez o homem para habitar no céu, para virar anjo, viu? Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Ou seja, Deus criou o homem para habitar a terra, não foi? E para buscar a Deus. Ou seja, o homem é um ser buscante. Se é que pode dizer esta palavra. Já a vaca não é um ser buscante. Já viu a vaca se arrumando e falando para os bezerrinhos, ó, se ajeita que nós vamos buscar a Deus? Já viram isso? Agora o homem não. Deus fez o homem e portanto fala da sua natureza para buscar a Deus. E é tanto verdade que mesmo aqueles que estando caídos e cegos e nada conhecendo acerca de Deus, o buscam. Olha como é que diz o versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Ou seja, o homem na sua busca, porque o homem é finito e Deus é infinito, a busca do homem sempre vai ser um tatear. Por mais que você saiba, por mais que você conheça, você vai estar sempre tateando, porque você nunca vai poder abarcar a plenitude do conhecimento do eterno. Mas o homem vai sempre buscar a Deus, ainda que tateando. Ele diz, se é que porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quem aqui busca a Deus? Você busca a Deus? Que bom. E quando você o busca, como é que você faz? Além de tatear, o que você faz? A primeira coisa, você joga seus olhos para cima, suas mãos para cima, e fica pensando numa região bem distante, não fica? Ou não fica? Tem uns que oram assim, ó Deus que habita nos mais altos céus. Fica buscando um Deus tão distante, enquanto a que a Bíblia diz, se bem que ele não está longe de cada um de vós. Ele não está longe, está pertinho de você. Está tão pertinho, que olha o versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, o homem vive, existe e se move em Deus. Por isso que você vive. Por isso que você existe. O homem, ele vive e o homem existe. Deus é a vida. A vida é Deus. E você é um ser que vive e existe por causa da vida, que é Ele. Então você, e nem eu, e nenhum homem, por mais perverso que seja, por mais ignorante, bruto que seja, ateu, blasfemo, mas ele não pode existir fora da vida, que é Deus.
Então, esses homens maus, que estando em Deus, não desenvolvem a consciência, e não aceitam e não querem e resistem ter Deus como fonte de tudo, esses um dia serão banidos de Deus. É a morte eterna. É a segunda morte. Está todo mundo pensando num tacho. Um tacho e o fogaréu lá, e todo mundo lá queimando, né? Pastor, mas é assim que a Bíblia diz que é. Não, é assim que a Bíblia diz que é. Só que você tem que compreender que a Bíblia, ela fala de uma história de Deus com a sua criação, numa linguagem que você possa compreender. Quando a Bíblia fala do sofrimento eterno, é porque não há maior sofrimento do que ser banido de Deus. E o homem prova isso na sua própria existência, na sua própria experiência. Todo o sofrimento que nós vivemos é porque nós, estando em Deus, vivemos como se dele não dependêssemos. Agora imagine no fim, quando os homens maus forem banidos de Deus, e ao serem banidos dele, sofrerem a destruição eterna e, portanto, a morte eterna. Então, o problema do sofrimento humano não está na ausência de Deus, como se Deus tivesse criado o mundo e tivesse abandonado o mundo, e tivesse de longe olhando o sofrimento, assim, rapaz, ô povo pecador, viu? Eu ainda acabo com aquele bando de desgraçado. Um dia eu ainda vou descer lá e vou tacar raio em todo mundo e vou destruir porque eles não querem me obedecer. Como se fosse um Deus mesquinho. Não, Deus nunca abandonou a sua criação. Deus sempre esteve presente na sua criação e nem poderia fazê-lo de outra maneira. Agora, um dia, os homens que resistem viver por Deus, como isso começou a história lá em Adão, serão banidos dele para sempre. Mas os que permanecerem nele, reconciliados com ele mediante o Cristo de Deus, estes terão a vida eterna. O que é a vida eterna? É viver eternamente? Não. É você estar eternamente no desfrute desta vida que é Deus, e um desfrute que só aumenta, e você continuamente na busca de conhecer a Deus, mergulhando cada vez mais nele, e dele se enchendo, e nunca esgotando aquilo que ele é. Porque essa vida que é Deus é inesgotável. É uma vida eterna, que não se pode exaurir, que não se pode esgotá-la jamais. Por isso que será um tempo de novo céu e nova terra, de vida, de muita bênção. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque certamente esses têm no coração essa esperança e estão sendo preparados para aquele grande dia. Tá bom?